volta aqui com o Inter CJC para todo o Brasil. Estamos aqui em um bate-papo sensacional, muito esclarecedor, baseado aqui na Palavra de Deus. E o tema de hoje é sobre tentações. Será que tem como a gente fugir das tentações, deixar de ser tentado? Será que quando a gente estiver aqui na Terra, a gente pode vir a não ser tentado em algum momento? A gente está falando sobre isso e para me ajudar, estou recebendo aqui dois convidados que estão me dando uma força muito grande nessa conversa. Estou recebendo aqui o pastor Alex Lopes, ele que é da Igreja Internacional da Graça de Deus, ali no Recreio, está nos dando uma ajuda mais uma vez nesse assunto. E juntamente com ele, pela primeira vez aqui no nosso programa, a evangelista Noêmia Coutinho, da Igreja Batista da Redenção, em Oswaldo Cruz, está nos dando também uma força nessa conversa. E no bloco anterior eu interrompi o pastor Alex. Pastor, não é nada contra o senhor, tá bom? Nem a sua batata, preconceito. Mas é... Isso é tentação, você está me tentando para não é isso, ficar estressado. É negócio do senhor, é lá no fundo, mas eu gosto. Quero saber aqui, ele estava falando sobre a questão do caso clássico que aconteceu com Davi. Então, continua pra gente aí, pastor. Então, como eu estava falando no bloco anterior, o caso do Davi. O erro do Davi, o pecado do Davi, a tentação que ele sofreu, todo mundo sabe, a maioria já conhece, a história da Betseba e tal. O erro dele, o pecado dele, foi um pecado, se nós pudéssemos classificar pecado, o pecado dele foi muito grave. Foi muito grave. Por quê? Porque primeiro ele desejou a mulher do próximo. E já vai contra um dos mandamentos que Deus deixou. Depois ele pega a pessoa e ele mata a pessoa. Ele é responsável pela morte do Urias. Ele foi responsável. Porque ele não matou, mas ele é um assassino porque ele pegou o cara e botou numa posição que ele sabia que o cara ia morrer. Depois, ele tenta fazer... A situação que ele criou foi muito séria. Ele não era para ter mais parte com Deus, se a gente fosse levar por causa do pecado, do erro, ele não era para ter mais comunhão com Deus, parte nenhuma com Deus. Mas quando Deus o repreende, o Davi, ele reconhece os erros, reconhece o que ele fez e pede a Deus a misericórdia e o perdão. Ele ali, aquele momento, foi o momento mais importante, é um momento que todo aquele que erra, que falha, que peca, deveria prestar atenção nisso. Eu errei, mas a partir do momento que eu sou repreendido por Deus, que Deus me chama a atenção, ou usando o pastor, ou usando o obreiro, ou usando talvez até um louvor, ou até a minha consciência mesmo, né? Eu preciso parar, Deus me perdoa, eu não queria fazer isso, sabe? E ali voltar. Isso é que é o mais importante. Eu acho que o mais importante da tentação não é você o ser tentado, é a sua atitude após o ato do erro em si. Porque aí sim, aí você vai demonstrar se você realmente está pronto para estar na presença de Deus. Porque errar, todos nós vamos errar. Sempre. Sempre. Não tem como. Não existe. Somos humanos e falhamos. Mas a forma como você trata a situação do erro após o erro é que vai ser o diferencial, como aconteceu com Davi. E se nós formos ver, depois disso tudo, Deus ainda continuou dizendo que Davi tinha um coração segundo o coração dele, Jesus veio da linhagem de Davi e ele ainda continuou sendo abençoado, mas por causa daquele detalhe do arrependimento certeiro, foi na hora certa. Ele poderia ter falado, não, Deus, eu fiz o que eu achei que tinha que fazer, eu sou o rei. Ele poderia ter feito como outros reis fizeram, mas ele não. Ele reconheceu, falou, o senhor está certo, eu errei, o filho vai morrer. Ele não ficou com raiva de Deus, não ficou aborrecido, porque teve consequência. Lógico que os pecados, os erros, as tentações, quando elas acontecem, quando a tentação não é o pecado em si, ela leva ao pecado. Então, se aconteceu a tentação, a pessoa cedeu, cometeu o pecado, vai ter consequência, mas isso não significa que Deus agora é contra a pessoa. Se ela se arrependeu, vai ter a consequência, mas Deus vai abençoá-la, pode ter certeza, em nome de Jesus. Até porque Deus, ele é contra o pecado e não contra o pecador. Ele sempre vai esperar que o pecador venha ter esse reconhecimento e se arrepender. Né? De se arrepender e buscá-lo novamente. E ele vai te perdoar 1, 2, 3, 70, 700 vezes e quantas vezes for, porque Deus, é tudo, é coração. O pastor Alex, ele disse que
no caso, a tentação é o que leva ao pecado. Mas tem muita gente que talvez Isso. pense o seguinte: eu estou sendo tentado demais, então eu devo estar fraco espiritualmente. Meu Deus, por que eu estou sendo tentado? Tem alguma coisa errada comigo. Na verdade, a pessoa que ela está sobre a tentação, ela ainda não pecou. Então, isso não quer dizer que tem algum problema com ela, certo? Não. Não. A tentação, ela faz com que a pessoa pegue. Isso. Tem gente até que confunde as duas coisas, né? Tentação com pecado. Porque a tentação, ela tem um objetivo. É tipo aquele mal que a pessoa ela não é uma pecadora, ela não é uma perturbada, ela não é nada. Ela é uma pessoa normal que o inimigo está tentando usar o desejo dela para levá-la para aquele desejo. Exatamente. Entendeu? Então a pessoa tem uma fraqueza pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo. Aí o que ele faz? Ele coloca uma tentação para que ela caia no pecado. Enquanto ela não cai no pecado, ela não está errada diante de Deus. Ela vai orar, vai se arrepender, vai pedir a Deus para Deus tirar isso e Deus vai tirar. Ele tenta inflamar, né? Ele tenta inflamar a vida da pessoa, tenta levar a pessoa para o caminho errado. E a tentação é um instrumento que ele usa. E Deus se entristece quando alguém não consegue resistir e acaba fazendo alguma coisa que pode desagradá-lo, Creio que sim. seja sem classificar. mas Creio sem não, algo tenho grande. certeza, mas ele é como se ele estivesse sempre na torcida. Ele está na torcida, se arrepende, se arrepende. Eu te amo, vem pra mim, entendeu? Então, agora que ele fica caidinho, ele fica. A vantagem de Deus é que eu falei esses dias na igreja, Deus vê em nós aquilo que nós não conseguimos ver. Exato. O amor de Deus é tão grande que ele enxerga coisa boa em nós e que nós não conseguimos ver em nós. É verdade. Entendeu? Então, Deus realmente, ele é um Deus maravilhoso. Maravilhoso. Não tem como você classificar um amor como esse. Não existe. Pode-se falar de tudo, pode-se falar do amor de Deus, mas igual esse amor que enxerga coisa boa onde realmente não existe. O ser humano hoje, com tudo que passa, com tudo que pensa, com tudo que vive, na atual conjuntura, a gente não tem hoje, não teria condições nenhuma, se não fosse esse amor de Deus, de um dia estar com ele no céu. É verdade. E só o crente é tentado hoje? Ou todo ser humano é tentado? Até aqueles que não têm, talvez, ciência do que é a tentação, as suas consequências? Ou é só o cristão? Não, aquele é crente, então o diabo quer Deus que acaba com ele, porque ele é crente, eu vou lá. É só o cristão que Não, é aquilo que eu te falei no início. Quando eu falei de mente humana, não é a mente humana do crente, é a mente humana geral. mente crente, né? Não, é a mente crente, não é aquele que conhece, que leu a Bíblia, que frequenta uma igreja, não é. Somos todos nós. Todos nós somos pecadores, todos nós somos tentados, mas é aquela palavra clássica, né, como o pastor diz, da Bíblia, que fala que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas sobre ele tem a responsabilidade, talvez, de, como tem o conhecimento, de evitar. Exato. E se eu estou cansado disso, pastor? Não quero mais ser tentado. Eu não quero mais ser tentado, minha carne é ela que manda sou eu, né, meu espírito, e eu não vou mais sofrer tentação. Tem como? Bem, eu posso falar o que o missionário falou? Ele falou mais, viu? À vontade. Pede para Jesus te levar. Não, lógico que o missionário fez essa brincadeira e tudo, e eu estou brincando aqui também, mas eu penso que é tudo questão do autocontrole. Entendeu? Eu preciso ter autocontrole e também preciso evitar as situações da tentação. Sabe o que acontece? É que muita gente é tentada porque ela não evita. Ela não evita. Poxa, por exemplo, se eu tenho uma fraqueza para ter um relacionamento extraconjugal e eu estou na igreja e passo minha irmãzinha, que eu sei que mora perto da minha casa, eu estou sozinho no carro, eu vou botar essa mulher dentro do meu carro para poder ir? Não tem como. Eu estou me tentando, eu estou usando algo para me tentar. Eu trabalho num determinado lugar, eu sou chefe de uma repartição. E aí eu tenho
contato com a secretária fica trancada no escritório o dia inteiro comigo. Poxa, espera aí, eu estou me autotentando, entendeu? Eu estou facilitando o trabalho para o inferno. Situações que precisam ser evitadas, tem que se evitar. Eu tenho que começar a ver qual é a minha fraqueza. Minha fraqueza é essa. Eu tenho fraqueza por bebida. Espera aí, se eu tenho fraqueza por bebida, eu não posso estar em lugares que tem bebida. Eu não posso ter... Aí eu fui lá para evangelizar. Igual uma vez teve um rapaz que... tem uma história de um obreiro, história, não sei se é verdade ou não, que o obreiro na igreja, o pastor mandou o obreiro botar a mão na cabeça da moça, a moça desviou, tirou, foi pedir oração do pastor. Aí depois o pastor falou, por quê? Eu falei, pastor, porque ele estava lá no carnaval lá, no meio do bar lá, com os amigos pulando carnaval. Aí o pastor foi falar com o obreiro, sabe o que o obreiro falou? Virou para ele e falou assim, não, pastor, eu estava evangelizando, do carnaval. No meio do bar, tá de brincadeira. Acho que ele tá naquela palavra, não, do apóstolo Paulo, né? Me fiz de louco para os loucos. Pois Ele até pode evangelizar no carnaval, mas não no bar. Não, jamais no bar, entendeu? Então, são situações que a própria pessoa se coloca na tentação. Eu tenho que ver, porque a tentação, como o Tiago falou, isso é clássico. Olha, é a concupiscência da pessoa. Eu tenho que ver se eu, por causa dos meus desejos, eu não estou me pondo na tentação. Não estou de muito abracinho com a pessoa do sexo oposto do mesmo sexo. Se eu tenho fraqueza nisso, eu vou ficar alisando. Eu estou me tentando. É verdade. Sabe? Eu estou indo para o bar bater papo com amigo. Por que tem que conversar no bar? Eu estou tomando refrigerante. Mas por quê? Tem que ser lá. Por que tem que, sei lá, fazer uma coisa errada? A pessoa está se tentando. Aí dá desculpa. Dirige um carro sem habilitação, porque eu preciso trabalhar. Ué, seu Deus não é poderoso, não? Aí, aquela ali... Faz isso, pastor? Não vou nem falar nada. Deixa isso para outro assunto. Deixa isso para outro assunto. Estou parando na Blitz, né? Aí dá aquele dinheirinho. Aí vai ser tentado, né? A falar, vai ser tentado. Aí tá dirigindo de habilitação. Aí o guarda para, aí a tentação vem, ó. Deixa aí 10zinho aí, né? Não vou nem falar isso, né? Deixa quieto. Eu vi uma... Deixa quieto, nossa polícia é uma benção. Eu já vi um testemunho uma vez, tá ligado? Testemunho, né? Eu vi um testemunho, a pessoa falou assim, pastor, eu tenho um testemunho, né? Eu tava dirigindo, só que, né, infelizmente, meus documentos estavam irregulares, e quando eu fui parado, né, por um guarda, e quando o guarda chegou, ele conversou comigo, falou que ia precisar me multar. Aí eu falei, seu guarda não pode multar. Aí ele falou, não, então me dá só R$20 que acabou a multa. Ela falou, pastor, foi um milagre. Foi um milagre. É um milagre, triste. Você cuidar que você for falar triste muito na igreja, hein? Pelo amor de Deus. Não, aí o que acontece? São essas coisas, aí a pessoa ela vai entrando na tentação. Ela vai se colocando, mas já sabe que vai estar errado, sabe que se parar, vai talvez acontecer uma situação como essa. E aí? Aí ela vai ceder? Aí vai que alguém grava, aí daqui a pouco é escândalo. Aí na hora ela mostra lá no negócio da igreja. Só já viu um testemunho, pastor? Já vi vários. Jeová. Então a gente entende talvez que a pessoa precisa avaliar as suas fraquezas para ela não vir a cair de novo. Essa é a melhor forma de fugir, né? Você tem que lutar contra. Você tem que... Como é que eu vou te dizer? Você tem que entender os teus meios, né? As tuas defesas. O que você tem para te defender? Como é que você pode lutar contra isso? Se você conhece, se você sabe as tuas fraquezas... o senhor falou até de bebida, eu conheço pessoas, parece uma coisa simples, boba até, mas eu conheço pessoas cuja fraqueza é a bebida. Até bolo com licor, ela pergunta, se ela desconfia que o bolo tem licor, a pessoa pergunta de que é o recheio. Então, tem coisas que você pode evitar, exatamente. Se você tem... tua fraqueza, quando você estava lá no mundo, vamos falar de crente, né? Você estava lá no mundo, se você tinha hábito de lidar com muito dinheiro e... Aí você, sabe, hoje você é convertido, glória a Deus, mas, poxa, achei num táxi uma bolsa. Vou ficar
Para mim, pô, foi Deus que me ajudou. que nem Pelo você amor de Deus, falou. isso é pior que um testemunho, né? Não, mas Sabe? acontece. Gente, Então, infelizmente é a realidade. Não adianta, gente. Tem que tapar. tomar muito cuidado com isso aí, como a pastora falou, tem que se avaliar, parar, pensar direitinho onde é que eu estou sendo tentado, ver se eu não Exatamente. estou dando motivo para aquela tentação, porque não adianta. As escrituras são claras, maldição sem causa não se cumpre. Entendeu? Simples assim. Show de bola. Quero agradecer aqui os nossos queridos convidados pela ajuda aqui nesse tema e vou pedir para vocês deixarem os contatos, rede social e o que vocês quiserem. Tá bom? Começando aqui pela nossa querida evangelista Noêmia, só olhar para aquela câmera ali, deixar seus contatos e fique à vontade, tá bom? Manda ver. Então, eu queria deixar o endereço da igreja, da nossa igreja, que é lá na Rua Antonieta, no número 94, Oswaldo Cruz, onde nós estamos esperando por vocês, pela visita de vocês, sabe? Você será recebido de bom coração, você vai gostar, cuja direção é pastor e pastora, pastor Raul Pires e pastora Cristiane Pires, sabe? Eles estão lá para te receber, toda a nossa equipe. Eu queria deixar Joy, só uma palavra para meditação. Eu não deixei no início, não falei no meio, mas eu queria, assim, como eu falei muito em crer no Senhor, essa palavra está lá em Apocalipse 21:7, que diz: quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho, querendo dizer que você que permanecer fiel estará brevemente com Jesus. Amém? Amém. Pastor Alex Lopes, fique à vontade. Então, Também. a minha igreja é lá na Rua Ministro Leomar Baleeiro, 345, Recreio dos Bandeirantes, esquina com Gilca Machado. O nosso telefone lá é 37967498 e tem o meu celular com o WhatsApp, se você quiser tirar mais alguma dúvida, é o 964667663. Precisando tirar dúvida, pode falar comigo diretamente e eu vou te responder a hora que for, tá bom? Meu telefone não é desligado nunca, a não ser que acabe a bateria, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe vocês. Show de bola. Obrigado, pastor Alex. Obrigado, evangelista Noêmia. Eu vou levar você até a porta e espero vocês outras vezes aqui no nosso programa. Tá? Amém. Obrigado, gente. Vamos pela sombra, que deve estar maior sol lá fora. Apesar Em que nome de Jesus, se tiver sol, o sol deve estar frio também, né? Obrigado, querido. Até a Obrigada, próxima. tá? Tá bom? Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastorzão. Valeu. Valeu, galera de casa. Conversa sensacional aqui com os nossos convidados. Aprendi muito. E você? Aprendeu também? E agora, nós vamos para onde agora? Hein? Produção, o que tem agora? Quadro? Tem que terminar? Acabou? Acabou? Então deixa eu sentar aqui. Acabou, vem comigo. Galera de casa, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Que Deus te abençoe. E te espero no próximo ITCJC. Então, até lá. Tchau.